Boa tarde. No domínio público de hoje, vamos falar sobre o Pacto Calçadista, uma iniciativa liderada pelo Sebrae e pelas principais lideranças do setor calçadista da região. Vamos saber como a combinação de inovação, criatividade e sustentabilidade está pavimentando o caminho para tornar o cluster uma referência mundial até 2028. E para falar do tema, recebemos em nosso estúdio os conselheiros e membros do Pacto Calçadista, Marlos Davi Schmidt e Christian Thomas. Boa tarde, senhores. Prazer tê-los aqui conosco. Prazer, Carlos. Marlos. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Christian. Prazer é nosso aí de estar fazendo parte dessa bancada e que a gente possa contribuir aí para fortalecer o nosso pacto. Sim. Christian. Boa tarde, muito prazer. O nosso tradutor de inglês. Sim, supostamente. Acho que agradecer a oportunidade, muito importante esses momentos que nós temos tido ultimamente para realmente abrir o significado verdadeiro do que é o Pacto Calçadista e do trabalho que nós viemos fazendo ao longo desse último ano aí. Vamos iniciar então falando sobre o Pacto Calçadista. Afinal, o que é essa iniciativa? Bom, essa iniciativa ela surge a partir de uma FIMEC de 2022. Né? Houve um fórum FIMEC, nasce dentro da feira, né? E a partir desse fórum, um grupo de pessoas mobilizadas se reuniu para criar olhar para essa oportunidade, né, de vender para os Estados Unidos sapato. E esse grupo tentou se organizar de alguma forma, né, não conseguiu, a gente teve diversas reuniões, mas de baixo nível de evolução. Muita vontade, mas não havia método, não havia propósito comum. Né? E aí, em uma determinada reunião, o Sebrae se manifestou e disse, vamos botar método nisso, né? Vamos, Marco, né, Copete, levantou a mão lá e disse, vamos botar método nisso, me engajo junto, o Sebrae se engaja junto desse propósito. E a partir dali, a gente se reuniu num programa chamado Líder, né? E daí traz a origem do pacto. É isso, né? Liderança para o desenvolvimento regional. É isso? Isso. Né? Isso. Não, reiterando o que o Marlos falou, né? Nós fizemos muitas tentativas de conversas aí entre as entidades, né? E os players todos do cluster, né? Desde fabricantes, fornecedores, e as próprias entidades. Mas realmente nós não conseguimos evoluir naquilo, né? Fazíamos reuniões e entre uma reunião e outra, aquilo que era proposto, muitas vezes a gente não conseguia evoluir em grupo com aquilo, né? E a iniciativa do Sebrae foi uma iniciativa extraordinária, porque ela conseguiu congregar as mesmas pessoas que estavam nessas reuniões, só que como CPF, eu acho que isso tem que ser salientado, né, Marlos? Foram pessoas que participaram desse trabalho, mesmo que elas fossem de entidades e fossem de empresas. Instituições. Exatamente. Eram as pessoas que davam a liga nesse processo. Exato. E foi exatamente isso que fez essa grande evolução do processo. O ano inteiro de 2023 trabalhando, né, sob a batuta do Sebrae, muito bem elaborado o trabalho, né, Marlos? Porque imaginem que ali nós éramos 50 pessoas, cada um com uma opinião diferente, e o Sebrae conseguiu compilar aquilo tudo e trazer isso para se transformar no final no Pacto Calçadista. Então, eu tiro o chapéu, eu digo sempre para o Copete e para a Carol lá que foi pela primeira vez nos meus 43 anos de trabalho aqui na região, eu participei, estou participando de um projeto que eu enxergo um início, um meio e um final. Né? Então, se fala muito em pilares de inovação, né? Criatividade, sustentabilidade. Como é que funciona isso no projeto? Bom, isso foi desenhado durante essa metodologia, né, com a participação de todos. A gente identificou claramente a importância de fortalecer esses pilares, que já hoje existem dentro do setor do calçado. Inovação, criatividade, sustentabilidade. Nós já estamos realizando muito e entregando muito, mas a gente identificou clara a oportunidade de fortalecer isso, né, e entregar isso como valores, como princípios, para nos diferenciar em termos de fornecedores, né? Christian, tu tem mais propriedade no produto? Eu ia só colocar uma questão. Aqui a gente se fala muito que a inteligência do calçado é a grande importância da economia do calçado na nossa região. Isso é verdadeiro?
Sim, é verdadeiro. Eu acho que nós temos, há muito tempo nós já deixamos de competir com o mercado asiático em questões de preços, né? Eu costumo dizer sempre assim, a gente entra numa competição quando a gente acha que pode competir. Isso é uma competição que a gente não entra, porque nós não temos mais como vencer isso. Mas nós temos outros atributos, né? Nós temos proposta de valor diferente para oferecer para o mercado. No caso, né, que o nosso foco principal hoje é o mercado norte-americano pela questão do consumo, né? As marcas brasileiras, através da Bicalçados, já têm vendido marcas brasileiras na Europa, principalmente, no Oriente Médio, mas na questão dos Estados Unidos nós precisamos oferecer produtos para marcas dos americanos, não as marcas brasileiras que serão vendidas lá. Então, eu acho que esse é o grande potencial que nós podemos trazer de volta para o Rio Grande do Sul, que já tivemos, né? Já fomos os maiores fornecedores de produtos para os Estados Unidos. Perdemos isso por essa competitividade, principalmente asiática, mas nós podemos retomá-la de uma outra maneira, ou seja, podemos oferecer outras coisas, podemos oferecer um lead time de produção menor, né? Desde a entrada do pedido até o despacho da mercadoria na fábrica, podemos encurtar esse período em relação à China, podemos diminuir, logicamente, o transit time, que é da China, aí são 35, 40 dias, e daqui nós podemos fazer em 20 dias, né? Então, essas questões são, na hora de competir, são variáveis que fazem uma grande diferença. E também, logicamente, que nós, né, como voltamos todo o nosso mercado e toda a nossa fabricação para as marcas brasileiras e para a moda, nós temos produtos para oferecer para os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos é um mercado estritamente copiador, eles também fazem o que o Brasil sempre fez, vai para a Europa, verifica o que as grandes marcas estão fazendo e aplicam isso no mercado consumidor deles. Então, nós temos essa possibilidade também, porque muitas vezes os americanos vão lá para as feiras da Europa, de Mican e Garda, na Itália, ver os produtos que os brasileiros estão apresentando lá. Então, por que nós não podemos apresentá-los diretamente? Então, esse é um trabalho, esse é mais uma vertente que nós temos a explorar, porque nós podemos encurtar esse caminho. Olha, vocês nem precisam ir para a Europa para ver o que o Brasil está vendendo lá. Nós podemos entregar esse sapato diretamente para vocês aqui. Então, isso é uma nova tratativa. Porque o americano sempre foi muito autoral nos seus produtos também. Ele sempre diz, não, eu determino aquilo que vai ser vendido no meu mercado. Mas nós temos condições de oferecer. Então, isso é um upgrade que nós colocamos no produto brasileiro. Podermos oferecer produtos, matérias-primas e essas outras duas condições muito importantes que eu comentei, de lead time e de transit time menor. Perfeito. Durante o início do programa a gente já falou sobre o líder, tinha pergunta, mas eu queria trabalhar um pouco melhor como é que funciona, né, esse programa do líder. O programa Líder, ele, como o Christian comentou, ele reuniu aqui, né, 50 CPFs engajados. Esses 50 CPFs têm alguns vêm, né, de associações, outros vêm de empresas individuais, né? Mas o diferencial desse programa é que ele foi o primeiro programa brasileiro setorial. O programa Líder tradicional, ele acontece em regiões. Sim. Ele usa a diversidade das regiões e reúne as lideranças, né, para que eles encontrem as suas oportunidades futuras. Diferente de tudo isso, o Marco teve a visão, né, de usar essa metodologia do programa Líder para o setor. Então, esse também era uma responsabilidade que nós tínhamos naquele momento, né? No caso, ele focou o Pacto Calçadista como uma oportunidade de implementar essas práticas do líder. Exatamente. E foi, então, primeiro, né? Então, tem uma responsabilidade maior de entrega, né? Sim. Por ser o primeiro setorial do Brasil através desse programa. Né? Então, é um case para o Sebrae também. É um case para o Sebrae também e um case para nós. Sim. E como, então, as lideranças calçadistas estão colaborando para esse pacto calçadista? Nas últimas reuniões, né, Christian, nós falávamos muito sobre isso, reforçávamos muito sobre a questão dos CPFs, né, da importância dos CPFs. É natural, em um programa como esse, que existam pessoas que se conectem mais, né, e se conectem menos. E algumas que digam assim, não faz sentido para mim. Então, nós temos dentro do universo, hoje, mais de 80 pessoas já se engajaram a partir de dezembro, né? Mas dentro desse universo, nós temos essa nítida referência. Né? E funciona, E né? funciona. Sim. A partir disso funciona, porque o importante é olhar
para os CPFs que se engajam mais. Sim. Porque esses vão fazer a roda girar, vão fazer as coisas acontecerem. Que é uma participação, não digo que é voluntária, é necessária, uma participação necessária. Ela é Mas voluntária e voluntária, necessária. É necessária. Porque muitas vezes, como a gente comentou numa outra reunião, né, pessoas que têm vinculação, por exemplo, com uma empresa e são, tu tem que ir lá. E a pessoa não tem muito interesse, não quer estar representando a empresa, mas esse é o representante CNPJ. Por isso que essa diferenciação, né, entre a instituição e a pessoa. Porque a pessoa está vinculada à empresa, mas está vinculada à proposta. Sem dúvida. Então é diferente nisso, né? Sim. Eu vejo isso uma novidade que eu não conhecia, né? Não sabia e entendi isso a partir de uma reunião lá do MOVE. E é bem bacana isso. E vocês também têm focado muito nesses processos das pessoas, justamente por falar na questão do CPF. Como que as pessoas se engajam, então, no projeto, né, desse processo grande aí do Pacto Calçadista? É mais ou menos por natural, né? Num processo natural. O que acontece? Quando nós finalizamos o processo lá em dezembro, né, Christian, nós realizamos um grande evento de entrega de todo o conteúdo e do nosso propósito, né? E a partir daquele momento a gente começou a buscar novos CPFs para esse engajamento. Como comentei, naturalmente vieram pessoas com vontade, né? Outras para entender um pouquinho mais do que estava acontecendo. Curiosos, né? Curiosos, né? Com aquilo, receosos, alguns com mais receio, né? Nós tivemos diversas oportunidades diferentes a partir daquele momento. O que a gente vê nitidamente é que aquelas pessoas que entendem o propósito, entendem o tamanho da oportunidade que nós estamos desenhando, elas têm um engajamento maior, né, Cristiano? Sem dúvida, sim. Eu acho que é importante salientar ainda, porque esse processo todo desencadeia o quê? Aquilo que nós sempre buscávamos, um trabalho coletivo, um trabalho de grupo. Porque é muito simples, eu ir bater a porta de um cliente, 2, 3 clientes americanos, vender o meu sapato ali e voltar, eu vou ter um negócio muito isolado. No momento que nós atuamos num coletivo, num grupo, trazendo todos os players do cluster, seja fornecedor, seja prestador de serviços, seja fabricante de sapato, traz todos eles para dentro disso, mostra a todos eles aquilo que nós podemos obter desse empenho, desse esforço todo. Acho que foi isso que foi pregado e eu acho que esse é o grande sucesso do projeto, porque nós temos pessoas de todas as áreas, né, Marcos? Nós não temos só fabricantes, aliás, tem de tudo, tem pessoal da governança, tem pessoal do fornecimento, do supply chain, tem pessoal de fábrica de sapato, tem de agentes exportadores. Então eu acho que é justamente essa heterogeneidade desse grupo de trabalho e esse empenho de todos em fazer a coisa andar em grupo para frente, porque o grupo vai fortalecer, é o grupo, é o trabalho do grupo que vai fortalecer o cluster. Não são aqueles franco-atiradores lá que vão fazer algum trabalho que vai engrandecer uma parte da população ou do cluster, não. A gente tem que trabalhar isso em grupo e foi isso que foi feito e essa é a minha visão. A minha grande, não vou nem falar esperança, mas o que eu enxergo realmente acontecendo hoje é o resultado desse trabalho de grupo. Né? Cristian, aproveitando o teu gancho, vocês também têm uma preocupação muito com os jovens, né? Principalmente como integrante da cadeia, né, calçadista. E explica um pouco, fala um pouco como é que é esse olhar aí para o jovem. Infelizmente, ao longo do tempo, e eu e o Marlos já estamos trabalhando nisso há mais tempo também com o Senai. São jovens há mais tempo. Pode colocar uns 10 anos que a gente tem trabalhado nisso, né? Porque o que aconteceu? Nós perdemos espaço no mercado exportador, né? Isso é nítido, né? Já desde os anos 90 viemos perdendo muito espaço e com isso o interesse desses novos entrantes de mercado também foi diminuindo, até por uma questão do interesse da nova geração, né? Hoje é difícil a gente conseguir colocar alguém numa linha de produção. É muito mais fácil a gente trazer esses jovens com conhecimento de tecnologia para trabalhar num CAD, né? Para trabalhar em programação enfim, um design de calçado. Exato. Então, nós precisamos reconquistar isso, né? E a maneira de reconquistar isso, primeiro, é fortalecer o cluster. Fortalece o cluster, volta de novo para a academia, né? Surgem oportunidades. Lógico, né? Nós vamos criar as oportunidades com negócios.
tendo negócios, nós vamos melhorar esse ambiente de trabalho para esses novos entrantes, né? E com isso nós vamos conseguir trazer, já fizemos esse movimento, já tivemos sucesso com isso anos atrás, mas a gente tem que dar uma renovada nisso para novamente trazer o interesse deles para dentro do negócio. Mas não vai acontecer, não vai haver nenhum interesse se não haver um negócio especificamente reconstruído, porque o que a gente está querendo fazer é recolocar o Rio Grande do Sul no radar do consumidor norte-americano, né? E tem, a razão de vocês virem aqui, obviamente, é um evento que vai acontecer no segundo semestre. Mas antes de entrar especificamente nesse evento, quais são as ações previstas para esse segundo semestre? Bom, além do evento, especificamente, que a gente vai conversar. Isso. Tem uma série de ações, por isso nós dividimos o pacto em 4 eixos, né? Sim. Então temos o eixo da governança, né, que desenha o funcionamento, as decisões, os processos, para que tenha transparência na forma de atuar. Tá? Nós temos o eixo de pessoas, processos e produtos, né, que trabalha o para dentro, né, do setor, né, que trabalha essa inserção dos jovens como um exemplo, mas trabalha também a nossa capacidade produtiva, trabalha um olhar de melhorar a nossa competitividade, de produtividade, né? Tem esse horizonte, né, em busca. Eles, principalmente nesse ano de 2024, estão trabalhando a parte de pessoas, né? Buscando ações voltadas para isso. Até recomendo, Jaime, o pessoal do Eixo fica à disposição para vir aqui e um programa específico sobre isso, né? Porque esse eixo em si, nós temos um valor muito grande aqui que precisa ser evidenciado, né? A nossa capacidade, né? Então, acho que é muito interessante. E temos o eixo de comunicação, tá? Seria um terceiro eixo, que olha para dentro do setor, como comunicar para o setor o que está acontecendo, mas também com os diversos atores, como, por exemplo, as associações, os órgãos de governo, como interagir e dar valorização adequada para aquilo que a gente está construindo, mas principalmente visibilidade para o que a gente faz no dia a dia. Sim. Porque muitos não conseguem reconhecer porque a gente não comunica adequadamente. Sim. Então, esse eixo tem essa responsabilidade. Sim. E está fazendo um belo trabalho já iniciado nesse ano de 2024 e tenho certeza que fará muitas entregas ainda no segundo semestre, né? Mas nós estamos dando muita força para o eixo de marketing e internacionalização, que é a pauta que a gente vai trabalhar a partir de agora. Né? Que é o primeiro passo. Né? Que é o primeiro passo. Mas antes de falar sobre esse evento, que é um evento que vai acontecer nos Estados Unidos, nós tivemos um processo bem delicado aí, que foram as enchentes. E isso impactou a região, não só, né, Vale Paranhana e dos Sinos, e impactou principalmente a indústria do calçado. Como é que foi isso? Porque esses movimentos que a gente falou, o pacto nasceu no ano passado, os projetos aconteceram já a partir do início do ano, e aí veio a enchente. Como é que vocês lidaram com isso também? Eu posso dividir isso, pelo menos a minha percepção, né, Christian, em 2 situações. Né? Primeiro, a gente se voltou para salvar vidas, para se preocupar com a retomada das empresas. A gente desligou um pouco o pacto naquele momento. Tá? A gente desligou. Passadas 3 semanas, 4 semanas, deu um sinal de alerta para nós. Opa, o pacto tem um papel nesse momento também. Tá? E a partir dali, o eixo de comunicação começou a atuar e olhar para isso, comunicando o que estava acontecendo, né? Interagindo. E aí vem o papel do Sebrae também, né? Com ações, num olhar, né? Do Sicredi, dos diversos atores que puderam trabalhar e entregar aquele momento. Mas eu quero destacar a segunda situação. A segunda situação, no meu ponto de vista, foi a capacidade de recuperação. Aí a gente vê exatamente a resiliência como um dos nossos valores. Tá? E mais do que nunca, o nosso setor pode mostrar isso. Porque é natural que no momento em que tu venha sofrer o que a gente passou, toda sofreu, né? Toda a cadeia sofra, né?
é natural que a gente dê aquela retraída e até comece a se questionar, né? Mas o setor do calçado, posso dizer, por conhecer até outros setores, foi destaque em recuperação. Perfeito. A vontade das pessoas, das comunidades, a gente vê isso, né? Que os funcionários das empresas, sim, as empresas se engajaram em fazer uma pronta e mais rápida recuperação possível. Foi fácil? Tenho certeza que para a maioria das empresas não foi fácil. Tenho certeza disso. Até porque houve uma reação. Eu tive casos próximos, né, com fábricas que não perderam somente os funcionários que foram atingidos pelas cheias. Estoques de matéria-prima, sapatos prontos, maquinaria, tudo isso, a fábrica ficou completamente embaixo d'água, né? E daí aconteceu exatamente isso que o Marlos salienta, né? Essa união que houve para recuperar o mais rápido possível o negócio. Só que é o que eu digo, né? Não se resume à fábrica esse problema. Quem comprou ficou sem receber seu produto. Não só naquele momento, mas os imediatos, né? Futuros igualmente, né? Então, isso não atingiu o fabricante que limpou a fábrica, botou material para dentro de novo e recuperou tudo. Não, isso foi uma reação que ainda não está resolvida. Porque tem gente que ainda não recebeu aquele pedido que deveria ter recebido. Então, é muito difícil compor isso tudo de novo. Claro, existe toda essa política, né? Compre do Rio Grande do Sul, nós mesmos aqui tentando fazer com que a nossa economia se recupere mais rapidamente. Aliás, um processo nacional e internacional muito grande, né? Com um foco que veio muito para o Rio Grande do Sul. Acho que vale a pena salientar depois a própria ação que o FDRA fez em relação a isso, né? Porque eles tiveram uma ação em relação a isso também diretamente conosco. Então, de fato, hoje, quando a gente passa, não vou falar ainda das pessoas, que nas vilas ainda a situação é muito difícil, né? A gente, como o Marlos falou, naquelas 3 primeiras semanas ali, o mundo parou pra gente, né? A gente se focou em salvar o que podia ser salvo ainda e agora em recuperar, só que tem coisas que não serão recuperadas, né? Tem coisas que realmente as pessoas têm que mudar de lugar, tudo tem que ser construído, não é reconstruído, é construído novamente. Então a situação foi bem complicada, mas esperamos aí que volte o trem, que volte o aeroporto, porque tudo isso afeta diretamente, né? A nossa própria missão aqui está sofrendo agora com essa questão logística toda, né? Sim, não só a questão logística, porque vocês também tinham uma previsão de custos em investimentos internos. Existiam provavelmente financiamentos para algumas coisas ligadas a marketing, a questão tinha alguma organização de... Eu não me recordo bem na reunião, se falou de uma verba que o Sicredi tinha destinado. Que o Sebrae tinha destinado para o trabalho interno. Para o trabalho, né? interno do próprio pacto e das próprias teve que fazer um remanejo que é natural, né? Que tem que ser respeitado. Um olhar de superação superação e impacto, porque vocês já estavam com uma certa previsão, justamente não é simplesmente botar a banda na rua, né? Precisa ter um polimento dos instrumentos, sim, né? A fazer Vale um comentário nesse sentido que há uma preocupação, sim, né? Natural de fazer a recuperação, né? Principalmente das empresas e quando a gente fala em recursos, né? Mas é importante a gente ressaltar a todo momento que todos aqueles projetos que vinham acontecendo, que a gente possa retomar eles, seja pelo Sebrae, Senai, SESI, o mais rápido possível. Porque a gente precisa disso para fomentar a nossa reação. Uma coisa é recuperação, outra é reação. Nós precisamos buscar novamente as nossas ações, retomar as nossas ações e até com mais força do que nós vínhamos, para que a gente dê sustentabilidade para tudo aquilo que a gente está realizando, tudo cluster, né? Exatamente, entregando. E não é só especificamente do setor calçadista, isso é todos os setores envolvidos. Né? Em outras coisas. O cluster tem as suas próprias particularidades, mas ele está dentro de uma sociedade interagindo com essa sociedade. Mas vamos então ao FDRH, a entidade que congrega o varejo americano, para não falar aquele nome comprido em inglês. Aí o Christian pode ter toda a propriedade de falar do FDRA. Justamente, tu já adiantaste que eles tiveram um olhar
para a nossa situação? Como é que funciona? Qual é a importância dessa adesão ao FDRA e como é que aconteceu esse olhar aí para a nossa situação? Bem, o FDRA, primeiro, é o órgão americano que congrega o varejo americano. Ou seja, em vez de nós irmos lá e bater a porta de um cliente ou de dois clientes, nós estamos batendo a porta do órgão que congrega todos eles, né? Muitos deles não têm produtos afins com aquilo que nós podemos oferecer, mas tantos outros têm interesse, inclusive, em ter acesso ao nosso produto brasileiro. Como o Marlos mencionou antes, nós trouxemos na FIMEC naquele ano o presidente, que ainda é o presidente lá da FDRA, o Matt Priest. Ele fez uma apresentação à distância para nós aqui na tela e se colocou ao final totalmente à disposição, né? Com telefone, com e-mail. Olha, o FDRA está esperando, o FDRA tem interesse em voltar a se relacionar de uma maneira mais formal com o Brasil e nós estamos à disposição. Nada aconteceu nesse período todo e com a questão do pacto, nós, primeiro passo, vamos nos aproximar do FDRA. Foi o que fizemos, né? O eixo da internacionalização do qual eu faço parte. Fizemos um primeiro contato pré-cheias, né? Pré-cheias de junho, né? Sim. Não nas anteriores ainda. Sim, a gente tem mais isso, né? E num primeiro contato, eles logicamente, foram muito receptivos. Também é um negócio para eles, logicamente, né? Nos ter como membros, porque todos os países, todos os clusters produtores de sapato do mundo hoje são membros do FDRA. Vietnã, Camboja, China, Paquistão, Índia, enfim. Todo mundo vai lá e se associa para ter acesso ao portfólio de informações que eles têm, que é preciosíssimo, que vai ser o maior portfólio de informações do que qualquer pesquisa individual. Então, num segundo momento, nós até, numa segunda reunião que nós tivemos com eles, nós dissemos, olha, nós estamos aqui em meio a uma catástrofe climática aqui e nós não temos condições agora de, bem como o Marlos comentou, de dar sequência imediata a isso, né? Então, digamos assim, né, que tenha havido um entendimento, né, uma comoção em relação a isso, e eles disseram, olha, nós oferecemos para vocês, então, para o Pacto Calçadista, uma assinatura de membro por um ano do FDRA, um custo que seria de $18 mil, passaram para $10 mil, para facilitar justamente esse nosso ingresso, né, à associação, né, ao FDRA. E nos convidaram, né, nos ofereceram 4 cadeiras para participarmos de um summit que vai acontecer no dia 16 de julho, onde nós participaremos, né, como bons ouvidores, mas ao mesmo tempo faremos um networking lá, como eu comentei antes, em vez de conversar com 2 ou 3 clientes, teremos acesso a todo o portfólio de cliente deles já naquele momento. Então esse é um evento extremamente importante, é um evento do qual não tenho notícia de termos participado com o Brasil alguma vez antes, desta maneira, formal e tão assim, focada nisso, né? Porque realmente o pacto focou nisso como um primeiro movimento para nós podermos trazer volumes de pedidos ao Brasil, né? Temos empresas com capacidade tecnológica e de inovação para suprir o mercado americano com linhas de produção. Não com as nossas marcas, com a marca do cliente americano, mas com as nossas linhas de produção. Então esse é o nosso foco. Eles nos receberam, logicamente, muito bem, também porque é interessante para eles. Acho que a diversificação... A pandemia mostrou para os Estados Unidos, eu vivi muito bem essa fase da exportação, já trabalho com exportação desde sempre. A pandemia mostrou aos Estados Unidos que a dependência exclusiva da China não era saudável. Não é um bom negócio. Nunca vai ser saudável. Claro que eles começaram a diversificar, então a Índia tem sido um grande centro de foco dos americanos hoje, e o Brasil poderia ter sido também, mas nós, justamente por não haver um movimento tão efetivo quanto esse, nós não ocupamos o espaço que nós poderíamos ter ocupado naquele momento, né? Tivemos um impacto imediato no pós-pandemia, onde houve uma ida ao consumo, então nós tivemos uma resposta imediata àquilo, mas imediatamente após nós começamos a decrescer de novo em volume de produtos, né? de vendas. Então a gente tem que retomar isso de uma outra maneira, entendendo que as questões geopolíticas hoje falam muito alto no mercado, né? Um dos temas, inclusive, do Summit vai ser a questão geopolítica, né? Eu digo sempre de logística, porque geopolítica e logística, porque a gente está tendo o caso do Mar Vermelho, aquele acesso ao Golfo. Então, tudo isso é motivo para que eles comecem a pensar, precisamos
abrir mais, né? Buscar mais clusters para trazer produto para cá. O canal de Suez está tendo dificuldade, né? E a China mesmo, a China, o próprio produto chinês já começou a ficar mais custoso para os americanos há mais tempo, então eles estão diversificando isso, né? Nós precisamos ocupar esse espaço, não de novo, né? Não competindo com preço com o mercado asiático, porque isso é impossível, mas competindo com outras variáveis, que são aquelas que eu citei antes. Então, essa é a grande oportunidade que nós temos batendo a porta do FDRA. Somos membros e eu e qualquer empresa do Pacto Calçadista do Rio Grande do Sul poderá se apresentar como membro do FDRA. Eu acho importante tu destacar um pouco os benefícios, né? Justamente que as empresas vão ter no Pacto Calçadista nesse evento que vai acontecer no dia 16 de julho. Sim. Bem simples, nós vamos fazer um networking lá, porque nós vamos buscar o acesso à informação, certo? Todo tipo de informação. O que se consome, o que não se consome, por que se consome, por que não se consome, quais são os volumes, quais são os mercados, quais são as zonas para vender determinado tipo de sapato, o que vende mais e por quê. Então, esse tipo de informação que a gente busca aqui individualmente. Sim. Mas dessa vez nós vamos ter uma informação oficial. Olho no olho, né? Exato. E é a informação formal e oficial do órgão regulador. E, logicamente, que nós teremos as condições, com base nesse portfólio, nós teremos as condições de avaliar cada um daqueles compradores e ver qual deles serve para o nosso tipo de produto. E quando eu digo nosso tipo de produto, nós temos variáveis muito grandes aqui em tipos de produto, cada empresa, cada agente vai entender qual daqueles clientes que ele pode servir melhor, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos agora poder entrar num momento de que nós vamos servi-los com produtos de altíssimo valor agregado, de alto valor agregado, de médio valor agregado, que antes era uma coisa que a gente forçava sempre competindo com preços. No momento que nós entendermos que isso não é mais viável, a gente pode abrir uma outra escala de produto e uma outra vertente de produtos para invadir o mercado, né? E nós temos condições. O que falta e o que sempre faltou no Brasil, e eu falo isso muito abertamente em todos os meus discursos, faltou sempre a união. Faltou sempre que todos sentassem à mesma mesa e que todos trabalhassem o interesse comum do cluster e não o interesse individual, né? De uma empresa ou de uma marca ou de uma entidade. Não. O bem comum é só em bloco que nós vamos conseguir mostrar ao mercado norte-americano que nós temos condições de supri-los dentro daquela faixa de produto que nós podemos oferecer. Então essa é a grande vantagem de nós estarmos lá naquele momento. E como vocês estão se organizando? É interessante que a gente comente, né, de que o Summit é a primeira ação nossa lá, mas é a primeira de uma série de ações. Sim. Ao se associar à FDRA, a oportunidade do pacto é ao longo de 12 meses. Então, existirão diversas ações que se iniciam a partir do dia 16 de julho. Perfeito. Isso é um outro olhar de oportunidade, né? Não é uma ação isolada, é um conjunto de ações que ao longo de 12 meses entregarão de fato aos calçadistas e ao Pacto Calçadista oportunidades diversas, né? Bom, Marlos, como a gente está falando da questão, né, o cluster sofreu um impacto, vem sofrendo alguns impactos, né? A gente falou da última enchente, mas teve a anterior, como o Cristiano lembrou, e também nesse momento que vocês estão vivendo, como é que vocês conseguem formar um aporte financeiro para participar desses eventos? O Cristiano comentou que eles diminuíram de 18 para 10 mil dólares a associação, mas tem um custo de transporte, de alimentação, né, hospedagem. Como é que vocês estão se organizando também para participar? Vocês têm alguns representantes definidos, né? Sim, legal isso. No primeiro momento, quando a gente recebeu a oportunidade, há aquela motivação, aquela mobilização. Depois veio o impacto, né? Bom, agora que nós temos a oportunidade, né, Cristiano? Temos que viabilizar. Sim. E aí, dentro do cenário em que a gente está vindo de uma enchente, onde diversos atores que estavam dentro do pacto voltados para um outro olhar, né? voltados para outras prioridades, a gente precisa fazer esse fundo, né? Criar esse fundo de captação de recursos. E aí, passado esse impacto inicial, a gente se diz, bom, agora é o momento. Vamos testar de fato se o pacto tem a credibilidade, se ele consegue fazer o engajamento que a gente imagina que ele
né, que a gente tinha a expectativa de que ele poderia realizar. Nos dias iniciais vem aquela apreensão, mas logo depois de uma mobilização do Christian, do Paulo, do Sindicato do Calçado aqui de Novo Hamburgo, de uma série de empresas, né, da própria ACI, né, em se colocar como um ator relevante para dentro desse fundo de captação, né, para dar credibilidade também, né, a gente viu que a gente tem condições sim. Né, a gente sai fortalecido desse momento a partir dessa iniciativa. Né. Eu tenho certeza que alguns atores que não participaram dessa etapa, a partir de agora se engajarão juntos, porque terão, né, a prova de que o pacto tem credibilidade e tem condições de realizar aquilo que diz e se propõe a fazer. Né? Eu acho que tem esse sinal também, né, Cristiano, que a gente vê claramente de que a credibilidade nossa, a partir dessa iniciativa, que era juntar um fundo de recursos financeiros, a gente sai muito fortalecido. Já que tu citaste a ACI, qual tem sido o papel da ACI na internacionalização, né, do setor de calçados? Christian. Fundamental, diria, né? Porque como nós somos uma reunião de CPF, o líder e o pacto é uma reunião de CPFs, não seria possível que um CPF fosse membro do FDRA, né? Seria uma coisa muito particular. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos um CNPJ, né? Porque eu acho que é importante salientar o seguinte, nós vimos no nosso cronograma de trabalho normal ali, tranquilo, até o momento que a FDRA nos fez essa proposição. E aí isso mudou o nosso cronograma, isso fez com que tudo né? tomasse um caráter de urgência extrema, né? Sim. Então, nós precisamos, não teríamos nenhum tempo de criar um CNPJ para isso, então buscamos uma entidade, uma associação generalista, que é o caso da CI, que não foca só num setor ou no outro, né? Eu participo já do Comitê de Internacionalização da ACI, que é amplo, que não fala só do sapato. Logicamente, eu sou o representante do sapato, mas nós falamos de internacionalização em termos gerais, importações, exportações e mesmo solidificação de empresas no exterior, né? Mas, então, foi quase que uma questão natural, né, Marlos, de nós procurarmos a ACI, que nos recebeu, logicamente, como já se esperava, né, de braços abertos, concedeu-nos, então, né, o CNPJ para nós fazermos toda esta formalização. Então, nós começamos a fazer a captação, a própria CI teve uma contribuição fundamental nisso, mas a captação foi assim. Posso conversar um pouquinho sobre o pacto? Mas é um momento de argumentação. Exato, né? Porque neste momento é o CPF que fala, né, Marcos? Então a gente vai lá e explica. Todas as pessoas que estão fazendo essa busca já são pessoas solidificadas no mercado, com idoneidade absoluta. Então isso foi o que alavancou realmente o processo. E a própria ACI, ela noticiou, Sem dúvida. Exato. Então está tudo lá. Também é óbvio, onde eu busquei muita informação foi através da ACI. Então hoje a ACI congrega todos esses CPFs, né? Os aportes são feitos para a CI e os custos e as despesas serão também oriundas deste aporte que está sendo feito, e a CI vai fazer então a associação com a FDRA, vai fazer a compra dos bilhetes, enfim, tudo que for gasto a partir disso é de responsabilidade da CI, e eu particularmente falo por mim, mas eu sei que o pacto pensa a mesma coisa, estamos no lugar certo, na hora certa, e todos empenhados em realmente fazer com que isso aconteça, porque se enxerga que ou a gente faz isto lá na FIMEC, naquela apresentação, eu lembro muito bem do meu discurso, eu já disse, é nossa última chance. Né? Em 2022. A gente está respirando ainda, mas por aparelhos. Então, agora sim, é a última oportunidade que nós temos de fazer uma presença marcante dentro do FDRA para mostrar para eles que a oportunidade que eles nos deram valeu a pena, tanto para nós quanto para eles. E já é legal destacar, né, que a ACI tem esse papel, né, de ser o nosso representante oficial em termos de CNPJ, mas que eles estão engajados juntos, né, com o propósito, e destacar que a FENAC, né, o Sicredi, o sindicato de Novo Hamburgo, de calçados, de Novo Hamburgo, de Três Coroas, de Igrejinha, foram extremamente mobilizadores, né? E estão dando credibilidade para toda essa nossa ação, né? Eles realmente se colocaram prontamente, não há
Não houve questionamento algum, né? Prontos Entenderam a trabalhar. que esse é o momento. Exatamente, então, entenderam todo esse discurso do Christian, de que era o momento e de que existia a necessidade de serem protagonistas nessa entrega que nós vamos realizar, né? Desculpa, João, eu gostaria só de fazer um adendo que é bem importante, né, Marlos? Esse movimento, embora a gente conversasse paralelamente, vamos lá, ele teve espaço no Fórum FIMEC, né? Já foi a entrada do assunto, foi lá. Todas as reuniões, todas as tentativas de ação que nós tivemos foram feitas também na FENAC. E acho muito justo dizer isso também, porque a FENAC tem essa participação também, juntamente com os sindicatos, daquela maneira seguinte, ó, não tem que pensar. É isso que tem que ser feito. Sim. Né? E aí é por isso que a gente está nessa situação também. Logicamente que nós temos aí aporte de menores, de empresas menores, mas que quando ouviram e entenderam, olha, eu acho que isso é benéfico para o cluster e pode ser benéfico para mim também, vamos participar disso. Porque essa captação nunca vai terminar, né, Marcos? Não. E é bem o que o Marcos comentou antes também. Hoje nós temos um grupo de empresas participando efetivamente disso. Mas a sequência disso vai fazer com que outros entendam que esse foi o passo certo e que eles também podem contribuir mais, mas também podem aproveitar esse benefício para eles próprios. E legal, né, Jaime, que assim como nós tivemos esses atores principais, vamos chamar assim, né, porque dão dão o guarda-chuva, né, dão a cobertura, né, mas nós tivemos a participação dessas empresas individuais, né, tanto calçadistas como fornecedores da cadeia calçadista, numa visão realmente sistêmica, né, de que se a gente colocar força e esforço numa ação conjunta, o benefício é para todos. Não é um benefício individual, né? O benefício é para todos. Vocês têm como meta, uma meta, né, ousada, de se tornar referência mundial até 2028. Como é que vocês tiveram isso como norteador, assim, como é que foi definido isso também? A gente parte do princípio de que nós temos condições disso, né? A nossa cadeia produtiva já tem a inovação, já tem a criatividade, já tem a sustentabilidade para se tornar protagonista naquilo que a gente busca fazer. Reforçando aquilo que o Christian falou, né? Não é ser o produtor de calçados a custo baixo, é olhar para o nicho, olhar para a nossa oportunidade, para os tipos de calçados, traduzindo isso, né, para os tipos de calçados nos que nós somos bons e entregar isso para o mundo, em especial para o principal mercado, que é o norte-americano. Tá? Então a gente parte desse princípio de que a gente tem condições disso. Há evolução, há necessidade de fortalecimento de base, de sustentabilidade, dar sustentabilidade para pilares, sim, e por isso os eixos foram bem distribuídos. Mas nós temos convicção de que nesse trabalho conjunto a gente pode chegar em 2028 dentro desse nosso propósito de ser destaque no fornecimento de calçados. Temos agora, né, logo no dia 16 de julho, esse evento. Mas como a gente conversou aqui, falando sobre 2028. Pós-feira, vocês já têm alguma coisa de ações pensando nesse decorrer, né, de anos aí, 2025, 2026, 2027 e 2028. O que se pretende fazer nesse período de tempo? Uma coisa é o período do FDRA é de 1 ano, ou seja, no ano que vem tem que se fazer uma nova associação. Então, nesse período aí, quais ações vocês têm como norte? Uma das preocupações do pacto lá atrás, né, Christian, é que a gente faça entregas. A gente se comprometeu ao longo dos 8 encontros que nós realizamos e no encontro final, que foi em dezembro, que cada eixo pudesse entregar, de fato, de forma pragmática, aquilo que a gente planejou. Então, como a gente distribuiu em eixos, fica, vamos dizer assim, fica mais fácil construir ou menos complicado de construir essas ações. Então, cada eixo, sim, tem dentro dos seus desafios fazer as entregas ainda em 2024, 2025 e assim por seguinte. Mas a primeira entrega é a mais importante. Então, o eixo de comunicação tem lá o desenho do plano de ação dele, né? O de PPP tem de pessoas, processos, produtos, né? Tem a sua, né? Mas, de novo, eu acho que nesse momento é reforçar muito, né, Christian,
essa associação e tudo que ela vai desencadear, né? Eu acho que ela faz com que os nossos processos sejam acelerados. O momento é esse. Exatamente. Como tu citaste, o FDRA é o catalisador de tudo isso. Sem dúvida. E por isso que eu não gosto de usar a palavra esperança. Não é uma esperança, é um planejamento. Sim. A gente sabe que esse é o caminho que tem que ser seguido, né? E comentando sobre os próximos passos, nós teremos reuniões de fala, não de audiência. A partir desse momento do Summit, nós teremos reuniões de fala. Podemos apresentar cases do Brasil, podemos falar em nome do Brasil. Então, isso é um posicionamento que a gente não estava tendo. Então, acho que é importante mostrar aquilo que nós podemos fazer. Por que chegar em excelência em 2028? O Marcos falou muito bem. Nós sabemos que nós podemos fazer, mas tudo depende do movimento que nós estamos iniciando agora ter respaldo do próprio cluster. Né? Infelizmente, nós temos muitas forças aqui, mas elas não puxam para o mesmo lado. Né? E isso é uma pena, porque a gente tem um potencial extraordinário aqui. Não vamos esquecer do seguinte, né? O chinês pode fazer o mesmo sapato que nós fazemos, o mesmo, com a mesma qualidade, melhor até com outras tecnologias que nós abandonamos. Então não vamos nos iludir aqui, não, a gente vai fazer um sapato melhor que eles. Ninguém vai fazer um sapato melhor que eles. A gente tem que fazer coisas diferentes. Né, que são exatamente aqueles, para não repetir aqueles itens que eu comentei lá. Mas o que nós vamos, momento imediato, nós vamos convidar o FDRA a vir ao Brasil. Por quê? Porque há 20 anos, quando eu trabalhava com sapato no Brasil, com volume de sapato, eu cheguei a trabalhar com o Vince Camuto e nós fazíamos 10 milhões de pares por ano no Brasil. Com as 3 fábricas grandes que existiam aqui, Reicher, Schmidt, Paquetá, Reifer, né? 10 milhões de pares por ano. E isso saiu daqui. Né? E nós não vamos buscar isso de volta jamais, mas nós podemos buscar outras coisas. Né? Então, com um valor agregado. Exato. Nesses últimos 15, 10 anos, ninguém mais lembra do Brasil, porque o Brasil se recolheu, o Brasil saiu do radar. O Brasil participa de feiras, ok? Não se discute isso, mas a forma efetiva como nós estamos planejando participar agora, ela é muito mais direta. Então, nós queremos trazer o FDRA para cá e mostrar para eles, porque, gente, cada vez que eu trago um cliente para cá, um americano, seja quem for, seja um designer, seja alguém de materiais, e que eles não conhecem o Brasil, eles se surpreendem com o que eles veem aqui. Nós temos fornecedores de alta qualidade, nós temos fabricantes de alta qualidade, nós temos um centro aqui gastronômico hoje para recebê-los, entende? Isso não existia há muitos anos. Então, nós temos que recolocar o Brasil de novo no radar do FDRA, nós temos que ir lá, nós temos que trazê-los aqui, mas, logicamente, tem um trabalho imenso pela frente, porque a grande preocupação também é a seguinte: vamos lá e nos apresentamos, trazemos eles aqui e mostramos tudo que nós temos. E se nós começarmos a ter um bom resultado a partir disso, como a gente vai fazer esse sapato todo? Sim. Nós não temos também uma gama muito grande de fábricas. Então, nós temos que preparar isso, o pilar do PPP lá, pessoas, processos e produto, já tem um planejamento de preparar não somente fabricantes, mas também fornecedores. Porque o sapato, gente, eu digo, quem faz sapato faz ponte, quem faz ponte não faz sapato. Porque, imagina, um ilhós que faltou para colocar o sapato, está pronto dentro da caixinha e não veio ilhós, não pode entregar. Ou o atacador, ou enfim, qualquer insumo final de sapato ali, envolve muitas coisas, é um senso de organização muito grande. Quando tu traz um designer que nunca saiu do escritório do cliente nos Estados Unidos e tu mostras uma fábrica para ele, ele diz, nossa, mas para que tanta gente? Tem gente para cadastro, tem gente para compra, tem gente para venda, tem gente para qualidade, tem gente... E fora isso, tem toda a linha de produção. Então, agrega muitos empregos e muito conhecimento. Por isso que um sapato aqui no Brasil, com toda a carga tributária que nós temos, não pode custar $15. Isso aí pode custar na Ásia. Nós não conseguimos mais isso. Então, nós temos que aplicar em outras coisas. Então, a sequência do trabalho com o FDRA é essa. Visitá-los, trazê-los, prepararmos as nossas fábricas para que sejam certificadas e auditadas, para que estejam aptas, então, a fornecer para um mercado tão exigente que é o mercado americano. Não só em qualidade de produto, que isso é intrínseco, né, à exportação, mas também a questão das substâncias restritas, dos testes químicos. E nisso nós temos o IBTEC trabalhando muito forte conosco dentro do pilar, né, para dar essa segurança. Então, o Senai também tem, o laboratório certificado pela SATRA. Então, a gente está bem servido em relação a isso. A gente só tem que, como eu disse antes, atacar em bloco e não individualmente. Atacar em bloco. Jaime, eu acho que a grande questão nisso, né, é que nós aceleramos o processo.
Nós tivemos a oportunidade agora, né, Christian, de acelerar o processo. E isso faz com que venha aos nossos eixos de atuação também acelerar todos os processos. Porque realmente é uma oportunidade que estava mapeada, mas que chega em um momento mais breve do que o esperado e que a gente tem que receber ela com toda a intensidade que o setor tem condições de fazer. Nosso programa está se encaminhando para o final, mas eu queria antes fazer uma pergunta sobre o movimento Vale Inovador, o MOVE. Como é que ele se encaixa nesse processo? É interessante a tua pergunta, né? Porque são todos atores que, de alguma forma, entregam toda essa condição que nós falamos do setor do calçado, né? Uma parte do movimento do Vale Inovador, com certeza, atua no setor calçadista, né? E faz entregas, né? E aqueles que não fazem, com certeza, a partir de agora, também estarão atentos às oportunidades que o setor do calçado tem a realizar, né? Eu acho que uma das principais entregas que o MOVE faz é um olhar para a cultura de inovação. Acho que a questão da cultura para nós é muito importante, né? A gente precisa fortalecer demais esse pilar, né? De criar um ambiente de inovação que seja mais automático, né? Que as pessoas inspiradas respirem inovação a todo momento. E a gente vê isso dentro do setor do calçado, que num olhar de fora pode ser identificado como conservador, como tradicional, mas quem olha para dentro do chão de fábrica, olha para dentro do produto, olha para dentro do dia a dia dos atores, dos fornecedores, identifica claramente que existe muita inovação no setor do calçado, né? Que possa servir de inspiração também para outros setores. Perfeito. Vou deixar... Christian, começa agora, faz as suas considerações finais, por favor. Quero reiterar que eu estou muito feliz em participar de um movimento como este, né? Disse em muitas reuniões, às vezes eu me repito, né? Mas eu disse em todas as reuniões que eu estou participando de um momento ímpar para o cluster do Rio Grande do Sul. Porque este movimento eu não vi acontecer, estou vendo acontecer, estou enxergando um planejamento e vejo tudo aquilo que ele pode beneficiar o cluster. Então eu não tenho a menor dúvida de que esses passos que nós estamos dando, com os pilares muito bem definidos, com as ações muito bem definidas, né, Marcos? Porque todos os pilares têm suas ações definidas e estão trabalhando paralelamente. No final, todas as coisas vão ficar concatenadas, mas hoje são ações paralelas e individuais de cada pilar, que vão se encontrar logo ali na frente. E de minha parte e de todos os integrantes do pacto, eu vejo isso, né? Esse empenho e essa vontade de transformar e de fazer com que isso mude mesmo. Até porque, né? Eu acho que todos estão bem conscientes de que é uma oportunidade única que nós temos agora, né? Se dentro do mercado, com todas as informações que nós podemos ter dele, nós não aproveitarmos essa oportunidade, passa a chave e vamos fugir para as montanhas. E é isso aí. Marlos, por favor. Vamos lá. Seu momento. Em especial, eu queria destacar o brilho do olho das pessoas que estão engajadas. Que a gente possa somar novos CPFs, novas pessoas que venham a trabalhar junto com a gente nesse propósito tão significativo para a nossa região, para as nossas regiões calçadistas daqui do Rio Grande do Sul. Chamá-los, convocá-los para fazer parte disso, né? A gente está sempre à disposição para apresentar, para demonstrar aquilo que a gente criou, né, no ano de 2023, mas principalmente aquilo que a gente pretende entregar a partir dessas iniciativas, né? E que a gente possa contar com o maior número de pessoas aí engajadas nesse propósito, com o maior número de pessoas com um brilho no olho para perseguir os nossos objetivos. Perfeito. Obrigado, senhores. Agradecemos a gentileza pela participação dos conselheiros e membros do Pacto Calçadista Marlos Davi Schmidt e Christian Thomas em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido em nossa grade de programação. Além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube e na página no Facebook. Até o próximo encontro.